Salve, gente! Bernard aqui, novamente nos meus canais Bernard TV. Estou voltando uma live rápida aqui, não, uma live para a gente poder olhar junto o que diz esse relatório. Eu quero convidar você, eu vou fazer a leitura do relatório. Nem sei quantas páginas tem, eu já tenho o relatório aqui, baixado no meu computador, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura que eu vou fazer aqui. Então, se você me permitir, vou chamar você para leitura comigo agora do relatório. Nós vamos ler esse relatório aqui, certo? Eu quero que você venha comigo na leitura desse relatório. Então, vamos ver se eu consigo puxar o relatório para a gente ler juntos. Então, eu nem sei se eu estou conseguindo colocar para você na tela aí, como eu sou meio tosco nessa questão de internet e tal. Eu estou colocando agora esse relatório aqui para você fazer a leitura comigo. Então, nem sei, não consegui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você me acompanhar na leitura desse relatório. Como é que eu faço aqui para puxar para a tela esse compartilhamento? Compartilhar áudio, ok, compartilhar. Quero que você leia comigo. Quero que você leia comigo aqui esse relatório para a gente poder trazer um pouco mais de luz aqui. Se não puder, não te preocupa, porque eu vou ler o relatório inteirinho para você. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler o relatório para você. Você está com a câmera aberta e me suporte aqui, porque eu vou ler e vou colocar algumas luzes para você aqui. Ministério da Defesa, relatório técnico. Fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas. Introdução. Em dezembro de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução do TSE definindo, a resolução 23.603, definindo procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico. Aqui é uma introdução. O que eu quero trazer para você é o que diz assim: acesso ao código-fonte é o item 2 do relatório. Aqui tem algo muito importante para você analisar junto comigo. Aqui tem algo muito importante mesmo para se analisar junto comigo. Vou colocar de novo aqui o Nossa Rádio, o nossapátria.rádio, ao vivo, para as pessoas me acompanharem. Ó, eu estou aqui novamente ao vivo e vou fazer a leitura de parte do relatório aqui para o meu YouTube e também neste Instagram, para você me acompanhar o que diz no item 2, do relatório. A abertura, acesso ao código-fonte. Gente, aqui já tem o pulo do gato. Aqui já as orelhas ficam de pé. Só com o que eu li aqui, eu não li o relatório inteiro, que ele é grande. Ele tem 24 páginas, eu estou na primeira ainda. A abertura do código-fonte está prevista da linha A do inciso 1 do artigo 5º da resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2021, a resolução número 23.673. A fiscalização da atividade acesso ao código-fonte propiciou à equipe obter conhecimento sobre o código-fonte que, por meio de compilação, teria gerado os programas que compõem o SEV. Eu não sei o que significa SEV. A análise realizada no período de 2 a 19 de agosto de 2022 teve como objetivo principal verificar o código-fonte dos sistemas de apuração da votação, de logs de aplicações do SA e do Vota e da totalização conforme solicitado por meio do ofício 19.936, do dia 1º de agosto de 2022, do Ministério da Defesa. Agora vem aqui. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema,
o que dificultou a análise do código-fonte conforme está listado abaixo. Letra A. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fontes. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. Não compreensão. O acesso ao código-fonte se deu pelos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção portando somente papel e caneta. Você entendeu isso? O acesso às salas do Tribunal Superior Eleitoral foi proibido os técnicos levarem os seus equipamentos. Só papel e caneta. Ou seja, não pôde se passar um pente fino, um software de verificação. Como assim? A análise de um código-fonte com técnicos só levando papel e caneta? Primeira irregularidade, hein? Primeiro sinal de que estão brincando conosco. Letra B. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada. Você entendeu? Histórico de versões? Será que a versão que eles inspecionaram é a versão mesmo? E também impossibilitou a aferição da correspondência entre código-fonte, entre os códigos-fontes. Isto quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente igual ao que foi verificado. O Exército está dizendo que o código que eles tiveram acesso só com papel e caneta não significa que é o código que foi aplicado nas urnas. Você está entendendo isso? O código que foi ali inspecionado no mês de agosto, entre 2 e 19 de agosto, pode não ser. Está aqui no relatório. Letra C. Não foi concedido acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiros e referenciadas no código-fonte, limitando o entendimento do sistema inspecionado. Ou seja, vocês podem ver, mas não podem ver tudo. Vocês podem analisar, mas só com papel e caneta, sem arma, hein? Sem arma cibernética. Letra D. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Ou seja, toda a restrição que foi feita em cima do acesso aos militares dificultou a análise do complexo sistema que tem mais de 17 milhões de linhas de códigos-fontes. Dá para confiar? Desta forma, isso aqui é uma semi-conclusão, tomando-se em conta as limitações supracitadas e em face da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade da equipe EFASEV em identificar inconformidades de segurança. No que tange à linha A, supracitada, a contraposição à linha estática seria a execução de uma análise dinâmica. Ela permitiria executar diversas outras verificações impossíveis de serem realizadas com o uso de uma análise estática, tais como interação do programa auditado com o sistema operacional, alterações no sistema de arquivo em tempo de execução
e monitoramento da comunicação com periféricos. Tais verificações contribuiriam significativamente para que a qualidade do processo de inspeção do código-fonte e de detecção de anomalias. Em complemento ao já abordado, cumpre ressaltar que, no contexto das limitações acima descritas, a natureza do código-fonte e a complexidade do sistema restringem o entendimento das funcionalidades da solução. Assim, para o aprimoramento da fiscalização do SEV, sugere-se como muito importante que seja disponibilizado o acesso ao controle de versões na sala de inspeções do código-fonte compilados. Está aqui um dos motivos do povo estar na frente do Exército. Seja disponibilizado o acesso ao controle das versões na sala de inspeção. Seja permitido o uso de ferramenta de análises dinâmicas dos códigos-fontes compilados. Seja concedido o acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidos por terceiros e referências do código-fonte. Diante do exposto, conclui-se que o acesso ao código-fonte em um ambiente com as restrições supracitadas e com insuficientes ferramentas de análise, apesar de ter propiciado algum avanço na transparência do processo, não foi efetiva para atestar o correto funcionamento do sistema. Por isso, a equipe é de parecer que somente um teste de funcionalidade em condições normais de uso poderia atestar que um conjunto de hardwares e softwares do sistema eletrônico de votos funcione corretamente, ou seja, realizem apenas o que deveriam fazer. Terceiro, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. O processo de compilação, a assinatura digital e a lacração dos sistemas eleitorais está estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 5º da resolução do TSE 23.673 de 2021 e delimitados na etapa 1 do plano de trabalho da EFASEV. A atividade teve como objetivo principal garantir que todos os softwares utilizados na SEV não sofreram alterações após a cerimônia. No que concerne ao processo de compilação, observou-se que os sistemas desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma de códigos-fontes, foram transformados em códigos compilados, isto é, sequência de bits que o hardware da urna consegue processar. Durante a realização do procedimento técnico, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram infraestrutura da rede para a obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de softwares de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou as suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre código-fonte inspecionado e efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco de segurança ao processo. Diante da constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao Tribunal Superior Eleitoral com o prazo de 10 dias, um anexo G, sobre o qual não foi obtido resposta. No tocante à assinatura digital e à lacração dos sistemas eleitorais, a EFASEV registrou suas considerações em uma ata durante a cerimônia de encerramento ocorrida no dia 2 de setembro de 2022, de acordo com o texto a seguir. Aspas para as considerações. A equipe de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação EFASEV das Forças Armadas registra que a assinatura dos binários permite que, em posterior verificação de autenticidade, seja assegurado que o código instalado nas urnas é o mesmo que foi compilado e lacrado nesta data, haja vista que a inspeção realizada pela EFASEV abrangeu somente parcela do código-fonte. A presente assinatura não engloba as condições integrais do funcionamento do sistema de votação. Adicionalmente, a EFASEV entende que a realização de um teste de integridade nas condições normais de uso com biometria das urnas eletrônicas é essencial para assegurar um nível de confiabilidade adequado ao funcionamento do sistema.
Convém destacar que foi solicitado, por meio de pedido de esclarecimento número 15, ao Tribunal Superior Eleitoral, anexo H, o compartilhamento dos resultados COMIT do controle de versões junto com os códigos-fontes, uma vez que essas informações permitiriam identificar se a versão lacrada sofrer alterações após a inspeção, além de ser possível retornar versões anteriores do código-fonte. Contudo, por meio da resposta ao pedido do esclarecimento, foi informada que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações diárias e, por isso, não seria possível fazer um clone de repositórios. Desta forma, a comparação de milhões de linhas de códigos sem uma ferramenta de apoio e o controle de versões se torna inviável. Diante do que foi verificado, a equipe das Forças Armadas, do Serviço de Inspeção a Sistema de Voto, entende como relevantes para a transparência e a segurança da SEV as seguintes medidas: ampliar o escopo de fiscalização, incluindo a infraestrutura de TI externas ao ambiente de compilação que contenha códigos-fontes do sistema eleitoral. B. Ampliar a verificação do perímetro de segurança cibernética para que as estruturas de TI externas, ambiente e compilação acessadas. Por fim, conclui-se que a cerimônia de assinatura de lacração do sistema é importante instrumento para a transparência do processo de compilação, assinatura digital e guarda das mídias. Entretanto, para conduzir uma análise técnica eficiente, seria necessária a disponibilização pelo Tribunal compilado, com o respectivo sistema de controle de versões, para que as entidades fiscalizadoras tivessem condições de comparar o código-fonte fiscalizado com o compilado durante o evento. Item 4. Cerimônia de geração de mídias e de preparação de urnas. As cerimônias de geração de mídia e de preparação das urnas, prevista no artigo 36 a 39 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, está prevista e o trabalho do plano da EFASEV. A EFASEV selecionou os TREs visitados em função de aspectos logísticos, por adequação aos calendários dos tribunais regionais e segundo a quantidade de sessões eleitorais abrangidas na unidade da federação. Foram visitados os seguintes TRE: Amazônia, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na cerimônia de geração das mídias, foi possível à EFASEV verificar a geração das mídias de carga de votação, de resultado, de contingência e especiais, que foram utilizadas na preparação das urnas. Nessa oportunidade, foi verificada a integridade e a autenticidade do gerenciador de dados aplicados de interface com a urna eletrônica JEDI-UE, do subsistema de instalações de segurança SIS e do Hot Swap Flash, de cada computador do cartório eleitoral utilizado para gerações de mídia. Da verificação, foi constatado que as assinaturas digitais e os hashes destes programas coincidem com os que foram assinados na cerimônia de lacração do sistema. A participação nesta fase do processo proporcionou à EFASEV ampliar o entendimento sobre o SEV, sobre o Sistema Eletrônico de Votos, seja pelo acompanhamento da geração das mídias de carga, seja pela definição de uma urna eletrônica a ser destinada a determinada sessão eleitoral. No que tange à cerimônia de preparação das urnas, a EFASEV executou as seguintes atividades: acompanhamento da logística, das equipes de instalação dos sistemas na urna, teste de periféricos de urna, lacração de urna e preparação do despacho das urnas para sessões eleitorais. Acompanhamento da instalação dos sistemas operacionais e da votação nas urnas eletrônicas. Acompanhamento dos testes de periféricos das urnas eletrônicas. Verificação da integralidade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas, realizadas em, no mínimo, 3% das urnas preparadas, escolhidas aleatoriamente para cada zona eleitoral. Acompanhamento da demonstração da votação por meio do aplicativo verificador pré-pós-eleição para cada zona eleitoral fiscalizada. Acompanhamento da lacração das urnas eletrônicas e verificação da qualidade do lacre utilizado pela Justiça Eleitoral. E acompanhamento
de envio das informações da tabela de correspondência pelo TRE ao TSE. A geração de mídias, a preparação das urnas ocorreram de maneira descentralizada nos TRE. Nos 2 turnos das eleições gerais 2022, ocasiões em que a EFASEV participou conforme tabela abaixo. Aí aqui tem uma tabela do primeiro turno, onde ela fez, Manaus, Pará, enfim. As constatações obtidas durante a execução das atividades foram o seguinte: geração das mídias de carga conforme o previsto, a existência de mecanismo de controle de execução das tarefas, participação de juízes e promotores das cerimônias. Todo o trabalho de preparação das urnas é controlado pelo TSE, utilizando o seu sistema de monitoramento. Diante do que foi analisado, não foram identificadas inconformidades nos trabalhos executados pelo tribunal, pelos TREs, nas localidades visitadas durante a preparação das urnas em ambos os turnos. Agora a letra 5, a letra V, a letra 5 em romano, não é a letra V. Vamos lá. 5. Cerimônias de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e de zerésimas do sistema de totalização. As cerimônias de verificação dos sistemas eleitorais estão definidos no artigo 41 da Resolução 23.673 do TSE e delimitadas na etapa 3 do Plano de Trabalho da EFASEV. O objetivo principal das atividades é a verificação da integralidade e da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados no TSE. Nos dias 1º e 29 de outubro, foram realizadas as cerimônias de verificação dos sistemas computacionais utilizados nas eleições instaladas na sede do TSE. Nas ocasiões, foram apresentados os scripts de acionamento dos sistemas de totalização, o SISTOT, e do recebimento de arquivos, o REC arquivos, informações de arquivos de urna, o InfoArquivos, e o transportador web, o G-Connect, com o objetivo de atestar que correspondem aos previamente lacrados no TSE. A cerimônia constitui uma verificação da autenticidade e da integralidade dos sistemas eleitorais mediante a conferência dos hashes e das assinaturas digitais utilizadas, sendo realizadas num ambiente preparado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde os procedimentos foram demonstrados e explicados para a equipe. Em sequência, a equipe do Tribunal Superior Eleitoral realizou o procedimento de verificação do sistema de totalização, atestando que eles não possuíam votos registrados, os chamados denominados zerésimos. Todos esses procedimentos foram executados pelos técnicos do TSE, cabendo às entidades fiscalizadoras apenas a observação das atividades à distância, através de um telão no auditório do TSE. Só viram por um telão. Concluiu-se que a atividade é importante, no entanto, terminais de consulta poderiam ter sido disponibilizados aos representantes das entidades fiscalizadoras, de forma a possibilitar observar o correto funcionamento do sistema, permitindo, desta forma, o acompanhamento detalhado dos scripts de fiscalização, de inicialização. Vocês entenderam que os técnicos, não só do TSE, todos acompanharam de um telão, não tiveram acesso ao sistema à distância. Item 6. Teste de integridade. O teste de integridade está previsto no inciso 4º do artigo 5º da resolução do TSE. Em síntese, essa avaliação é feita pela Conferência do Funcionamento do SEV, por comparação dos seus resultados por meio físico de registro do voto, ou seja, com cédulas de papel que simulam os votos a serem inseridos na urna de teste via seu teclado. Tal teste é realizado desde 2002 pelo TSE de tribunal. As sessões eleitorais destinadas a participar do teste de integridade foram escolhidas ou sorteadas pela Comissão de Auditoria na votação eletrônica de cada unidade da federação e pelas entidades fiscalizadoras na véspera da data da eleição, conforme estabelecido na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Desta forma, foram escolhidas ou sorteadas 580 sessões eleitorais nas 27 unidades da federação em ambos os turnos. No primeiro turno, 191 urnas foram escolhidas, 32,9%, e 389 urnas, 67,1%,
No segundo turno, 184 urnas, 31,17%, e a quantidade de votos testada cobre o funcionamento de urnas com as seguintes taxas de comparecimento: 292 urnas dentro da faixa de 75% a 82%, e 102 urnas acima de 82%, e 186 urnas abaixo de 75%. Visando possibilitar a atuação nos TREs de todas as unidades da federação, o trabalho foi descentralizado. A IFASEV planejou e coordenou as ações a partir de Brasília, enquanto a efetiva participação nos testes de integridade foi atribuída a militares formalmente designados pelo Exército Brasileiro, devidamente credenciados junto ao TRE, sendo 169 no primeiro turno e 150 no segundo turno. A fiscalização do teste de integridade foi realizada em ambos os turnos da eleição, no que concerne ao SEV, cabendo o registro dos seguintes aspectos. Aqui vem a paulada. A. O processo de seleção de urnas teve como resultado a abrangência de todos os modelos de urna: 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, espalhadas por todo o território nacional, incluída todas as capitais e diversas regiões do interior das unidades da federação. Durante a execução, letra B, do teste de integridade, as funcionalidades das urnas não apresentaram anomalias. Letra C, no primeiro turno, observou-se a possibilidade de ampliação da faixa percentual da referência para a execução do teste de integridade. De acordo com o descrito no artigo 63 da Resolução 23.673, a CAV providenciará o número de cédulas de votação que corresponda a número entre 75% e 82% de número de eleitoras e eleitores registrados nas respectivas sessões eleitorais, conforme ilustra a figura 1. No entanto, a distribuição da quantidade de sessões eleitorais pelo índice percentual no comparecimento de eleitores mostra que o real comparecimento ultrapassou 82% em grande quantidade das urnas, correspondendo a aproximadamente 1/3 das zonas eleitorais. A partir de uma análise dos dados das urnas do primeiro turno, disponibilizados pelo TSE, verificou-se que o quantitativo de votos acima de um comparecimento de 82% chega a um total aproximado de 45,4 milhões. Letra E. Ainda que esta faixa seja calculada sobre uma média histórica de comparecimento, entende-se como importante que o limite superior expandido de até 95% de forma a abranger a maior amostra e assegurar que os testes sejam mais fidedignos em diferentes situações de comparecimento, aproximando-se da realidade. Letra F, durante o segundo turno, alguns testes alcançaram faixas superiores a 82%, em alguns casos chegando a 100% dos votos aptos previstos. Desta forma, o teste de integridade conseguiu abranger todo o espectro da análise proposta. E, letra G, o teste de integridade sem biometria não encontrou em todos os TREs inconsistências nas urnas escolhidas e sorteadas. Conclui-se que o teste de integridade foi realizado em conformidade com o previsto. Item 7, projeto piloto com biometria. Ao se tratar dos sistemas complexos, como é o caso da urna eletrônica, todas as referências relativas aos sistemas computacionais indicam que os desenvolvedores e programadores, quando escrevem milhares de linhas de código, podem cometer erros que têm potencial para criar riscos que afetem os mecanismos de segurança. Um grande volume de código, como é o caso das urnas eletrônicas, incluindo o sistema operacional, o compilador e o sistema de inicialização, podem possuir vulnerabilidades. Em segurança da informação, não existe 100% seguro. Está aqui, isso aqui é no relatório, gente. Em segurança da informação, não existe sistema 100% seguro. E em desenvolvimento do sistema, é possível explorar falhas na programação. O projeto piloto com biometria foi estabelecido por meio de uma resolução, a resolução número 23.710 de 2022,
em atendimento à proposta apresentada pelo Ministério da Defesa, cada TRE pré-definiu o local de votação onde os testes ocorreram. Buscou-se, com essa modalidade de teste, a observação do funcionamento das urnas em condições normais, ou seja, com a participação de eleitores e a utilização de sua própria biometria para liberar a urna para voto, corroborando com a premissa de se observar a maior verossimilhança com o processo de votação a ser testado. Na execução do projeto piloto, observou-se que as CAVs indicaram as localidades das sessões eleitorais para a realização do projeto piloto, com biometria em até 10 dias antes dos dias de votação, conforme estabelecido na portaria 921 do TSE de 2022. É recomendável que a escolha seja feita em data posterior à preparação das urnas, para que as sessões eleitorais sejam então escolhidas ou sorteadas, assim como acontece no teste. Ou seja, as urnas foram escolhidas depois que já tinham sido fechadas. Para o projeto piloto, foram escolhidas e sorteadas 58 sessões em 20 estados, em ambos os turnos, número determinado pelo TSE. Tanto no primeiro quanto no segundo turno foram escolhidas 43 urnas e foram sorteadas 15 urnas. Foi observada uma baixa taxa de adesão por parte dos eleitores, em média 13% em ambos os turnos. A maior participação ocorreu em Santa Catarina, onde foi observado 46% de adesão no primeiro turno. Como possíveis deficiências, podemos citar: A não participação de todas as 27 unidades da federação. B, a não aleatoriedade da escolha das sessões participantes no teste em virtude da escolha dos locais de votação com um único universo de seleção. C, a reduzida participação dos eleitores no teste, de forma que não foi possível alcançar a faixa percentual de 75% a 82%. Quanto à reduzida participação no projeto piloto, foi sugerido ao Tribunal Superior Eleitoral, após realizado o primeiro turno da eleição e com vistas ao segundo turno, convidar todos os eleitores que comparecessem às sessões eleitorais com o intuito de buscar fazer com que o número de voluntários alcançasse ou mesmo superasse o percentual de 82%. Portanto, a sugestão não foi implementada. O projeto piloto adotado pelo TSE constitui um avanço no processo de fiscalização. No entanto, devido à adesão aquém da faixa percentual de 75% a 82% dos eleitores aptos nas sessões eleitorais, o número reduzido de urnas submetidas ao projeto piloto e a escolha não aleatória e com grande antecedência foi um teste inconclusivo para a detecção de eventuais anomalias no sistema de funcionamento das urnas. Inconclusivo. 8. Verificação da correção da contabilização de votos. A verificação de correção da contabilização de votos por meio da comparação dos boletins de urna, BU, impressos com os dados disponibilizados pelo TSE, está estabelecido também no artigo 5º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral e na etapa 7 do Plano de Trabalho da EFASER. A atividade foi realizada mediante comparação de BUs impressos e com os dados disponibilizados pelo TSE e teve como objetivo principal a análise das informações contidas nas imagens dos BUs e dos QR Codes, bem como nos arquivos em PDF gerados pela leitura dos QR Codes. A coleta de BUs processou-se por meio de militares das 3 forças formalmente designados para que comparecessem aos locais das sessões eleitorais selecionados por critério de sorteio aleatório. A esses militares foram atribuídas as atividades de retirar fotos de todo o BU da sessão sorteada, coletar os dados do QR Code do BU, utilizando-se do arquivo do TSE, boletim de mão, e gerar o arquivo PDF correspondente ao BU da sessão por meio do mesmo aplicativo. Os dados coletados foram enviados aos militares da equipe de processamento que atuaram de forma centralizada em Brasília no processamento destas informações. A atividade foi realizada em ambos os turnos, primeiro e segundo turno da eleição. Quanto ao primeiro turno, foram sorteadas aleatoriamente 462 sessões eleitorais situadas nos municípios onde existe pelo menos
uma organização militar das Forças Armadas. A atividade de conferência foi dividida em 5 fases, nas quais foram conferidos os resultados de cada um dos cargos disputados. Primeiro turno, fase 1, presidente, 2, governador, 3, senador, 4, deputado federal, 5, deputado estadual e distrital. Foi possível a conferência dos dados do BU de 442 sessões eleitorais. Não foi possível a coleta dos BUs em 20 sessões eleitorais em decorrência, na maior parte, da não disponibilização no local ou do impedimento do acesso à sessão eleitoral após a votação. Impediram os militares impedimento do acesso. Em alguns casos, a disponibilização no site do Tribunal Superior Eleitoral ocorreu no dia seguinte da eleição, postergando o término da execução desse trabalho. No tocante ao segundo turno, foram sorteadas aleatoriamente 501 sessões eleitorais situadas em municípios onde existe pelo menos uma organização militar das Forças Armadas. A atividade de conferência foi dividida em 2 fases, nas quais foram conferidos os resultados de cada um dos cargos disputados. No segundo turno, fase 1, presidente, e fase 2, governador. Todas as 501 sessões eleitorais tiveram os dados do BU conferidos. Por oportuno, cabe pontuar seguintes aspectos. Letra A. Eu estou lendo aqui o relatório das Forças Armadas entregue agora há pouco. Você que está me acompanhando aí, nós temos 3.600 pessoas agora no YouTube. Isso aqui é o relatório que eu estou lendo e fazendo algumas considerações. Cabe ressaltar nesse item, faz-se necessária a orientação por parte da Justiça Eleitoral aos presidentes das sessões eleitorais acerca da necessidade de afixação do BU após o término da votação no local visível da sessão, bem como a garantia de livre acesso ao mesmo a qualquer cidadão que queira visualizá-lo. B. Os logs do transportador, do receptor de arquivos de urna e do banco de dados de totalização solicitados através do ofício número 15.977-GM do Ministério da Defesa, de 24 de junho de 2022, anexo K, não foram recebidos pela EFASEV. Os logs não foram recebidos até a conclusão deste relatório. Poderiam ter contribuído para o incremento da qualidade do processo de fiscalização, uma vez que possibilitaria conhecer a ordem de chegada dos BUs no TSE, bem como também verificar o horário de recebimento, o enfileiramento do processamento de cada BU. Desse modo, seria possível reproduzir integralmente o processo de apuração da votação. Letra C. Sugere-se a implantação de um campo no boletim de urna com os dados dos votos em trânsito para presidente, uma vez que não foi possível identificar expressamente tal informação quando executada a conferência de BU. Em alguns casos, a disponibilização do BU no site do TSE ocorreu somente no dia seguinte da eleição, prolongando o tempo de execução da tarefa. Por fim, diante das atividades executadas nesta etapa, foram alcançados os seguintes resultados. A. No primeiro turno, por meio da comparação de 442 BUs, boletins de urna, é possível inferir com um nível de confiança de 95% que a média de BU com inconsistências dentro de todos os BUs do espaço amostral é 0%, com um erro de até 4,78%. Segundo turno, por meio da comparação de 501 BUs, é possível inferir com um nível de confiança de 95% que a média de BU com inconsistência dentre todos os BUs do espaço amostral é 0%, com um erro de até 4,38%. Em ambos os turnos, não se verificou divergência entre os quantitativos registrados no BU afixado na sessão eleitoral
e os quantitativos de votos constantes do BU disponibilizado no site do TSE. Conclui-se que a verificação da ocorrência da contabilização dos votos por meio da comparação de boletins de urna impressos com os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral ocorreu sem apresentar inconformidade. Resumo das oportunidades de melhoria. Etapa: abertura do código-fonte. Foram autorizados somente análises estáticas. Olha só o que diz aqui o relatório. Foram autorizadas somente análises estáticas na abertura do código-fonte, inviabilizando a sequência, a compreensão da sequência da execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do sistema de eleição, não assegurando que a análise do código-fonte estava sendo realizada na última versão de software, ou se sabe. Ou seja, os softwares analisados, abertos, os códigos-fontes, entre 2 de agosto e 19 de agosto, pode não ser o código-fonte que foi instalado nas urnas. Não foi concedido o acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidos por empresas terceirizadas. 4. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de códigos, de linhas de códigos-fontes. Sabe o que é isso? O TSE autorizou os técnicos das Forças Armadas a entrar só com papel e caneta lá no ambiente. Não puderam portar os seus computadores para fazer uma análise segura do que estava acontecendo. O Tribunal Superior Eleitoral não permitiu que os técnicos passassem um pente fino no sistema. Só uma análise visual dos códigos-fontes. Imagina 17 milhões de linhas passando num telão e eles sem poder passar um software que pudesse ali conferir. 17 milhões de linhas compõem o software do sistema eleitoral e os técnicos do Exército só estavam com papel e caneta, porque não foi permitida a entrada com equipamentos. Só papel e caneta. Você entendeu isso? O código-fonte das urnas do sistema eleitoral brasileiro não foi dado acesso para os militares entrarem e passarem com softwares. Só papel e caneta, eles entraram na sala cofre. Quais são as sugestões aqui, as oportunidades de melhoria que o Exército enumera? 1. Manter o controle de versão disponível na sala de inspeção de código. Permitir o uso de ferramentas de análises dinâmicas dos códigos. Ou seja, não permitiram que passassem ferramentas, ou seja, um software, um pente fino. E conceder o acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidas por empresas terceirizadas referenciadas no código-fonte. Ou seja, outras empresas que não fazem parte do sistema eleitoral, foram contratadas, têm uma biblioteca de softwares. E esses softwares não foram disponibilizados para os técnicos. Ou seja, então, é mais ou menos assim, você vai investigar aqui, mas só pode olhar aquela parte ali. Houve um crime aqui na sala da minha casa, mas só você vai poder olhar só o hall de entrada, não pode entrar na sala. Não permitiram com que os técnicos do Exército usassem ferramentas para identificar o que estava acontecendo. Não permitiram que os técnicos do Exército fiscalizassem essas ferramentas, fiscalizassem todo o sistema. O Exército Brasileiro, o Ministério da Defesa, não teve acesso ao código-fonte de forma dinâmica para ver o que tinha ali. Imagina você com papel e caneta tão somente diante de 17 milhões de linhas de códigos-fontes. Só com papel e caneta. Esta foi a fiscalização permitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. É mais ou menos você entrar
num jogo de futebol onde o seu adversário está lá com caneleira, tornozeleira, saqueira, com todo o equipamento, o goleiro deles tem luva, tem todo o equipamento, e você está jogando de chinelo de dedos, sem camisa. É isso. Seguindo aqui nas sugestões, constatação de problemas e sugestões de melhorias. Desculpe a tosse aqui, que eu ainda estou com pneumonia em tratamento. Cerimônia de abertura digital e a lacração de sistemas. 1. Foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram infraestrutura de rede e não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações. Ou seja, na cerimônia, os técnicos acessaram uma rede, mas não disseram aonde eles estavam acessando, o que eles estavam acessando e quem estava do outro lado. 2. O processo de inspeção do código-fonte não contempla o histórico de modificações. Então, você não sabe se está lendo o código-fonte de hoje, do mês passado, do ano passado, ou de 1996, ou um código-fonte que é o verdadeiro. Talvez seja feito um código-fonte só para dizer, ó, é esse aqui, mas o que vai ser colocado lá é outro. Quais são as sugestões da defesa? Ampliar o escopo de inspeções, incluindo as infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação que contém o código-fonte dos sistemas eleitorais. 2. Ampliar a verificação do perímetro de segurança cibernética para as infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação acessadas na etapa de compilação do código-fonte. Ou seja, existem melhorias e nós temos uma eleição sob suspeição. Teste de integridade, ou cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE. Os scripts foram apresentados num telão do auditório do TSE, num telão, dificultando a fiscalização. Está dizendo que a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais que foram instalados só tiveram acesso os técnicos num telão. Como se você estivesse assistindo um jogo da Copa do Mundo sem estar no estádio. Sem poder ir lá mexer no jogador. Só assistiram. Aí eles têm aqui a sugestão, disponibilizar terminais de consulta para permitir o acompanhamento detalhado dos scripts de inicialização. Ou seja, foi para inglês ver. Mais um item aqui, resumido, testes de integridade. A faixa percentual de cédulas inseridas atualmente de 75% a 82% mostrou-se aquém dos dados estatísticos da votação real. Majorar o número de cédulas de votação por sessão eleitoral de forma a corresponder aleatoriamente percentuais entre 83% e 95%. Isso aqui significa que eles colocaram cédulas eleitorais em algumas sessões. Cédulas de votação em algumas sessões, para que pudesse se conferir, né, se houve ali congruência entre o número que foi dado e o papel. Uma conferência em papel. Porém, não colocaram as cédulas para todo mundo. Entre 82%, só que compareceu 95%. E esses outros 8%, como é que faz? Ou 13%, não conseguiram ter uma votação ali correspondente. Projeto piloto com biometria. As urnas foram escolhidas pelo fiscalizado 10 dias antes da votação. A aleatoriedade da seleção das urnas foi reduzida. O número de eleitores que aderiram ao teste foi baixo. Sugestões do Ministério da Defesa: incluir todos os estados na realização desse teste e garantir a aleatoriedade da escolha das sessões participantes no teste. Buscar ampliar a participação de eleitores no teste de forma a, se possível, corresponder aleatoriamente entre o percentual de 83% e 95%. A verificação da correção da contabilização dos votos. Os boletins de urna não foram disponibilizados em algumas sessões. Os boletins de urna não apresentaram dados de votos em trânsito
e não foram disponibilizados os logs do transporter, do receptor de arquivos de urna e do banco de dados de totalização. Assegurar que todas, aqui as sugestões, assegurar que todas as sessões eleitorais afixem os BUs após o término da votação em local visível e acessível. Esse é um pedido das Forças Armadas. Garantir o livre acesso ao local de votação a qualquer cidadão que deseje visualizar o BU da urna determinada. 3. Implementar um campo no BU com os votos em trânsito para presidente. 4. Disponibilizar os logs dos transportadores, do receptor e do arquivo de urna do banco de dados de totalização. Isso aqui garantiria com que se pudesse fazer um mapa de minuto a minuto. E não garantem. Isso não é feito. Então, você percebe que nós temos um sistema que está sob suspeição. As Forças Armadas colocam sob suspeição o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que ele não é seguro. E é impossível, da forma como foi colocada e disponibilizada essa fiscalização, se constatar se houve ou não a possibilidade de se aplicar softwares maliciosos dentro do sistema eleitoral. Item 10 e a conclusão. Eu vou ler agora a conclusão, atenção, vou ler agora a conclusão de todo este relatório das Forças Armadas. A segurança dos sistemas informatizados é baseada em processos, pessoas e equipamentos que juntos devem buscar a aderência às melhores práticas de gestão e de segurança, visando mitigar possíveis vulnerabilidades. A atuação estritamente técnica da equipe das Forças Armadas de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, na fiscalização, procurou elementos que objetivassem identificar possíveis vulnerabilidades no processo com o intuito de contribuir com a Corte Eleitoral de forma independente e isenta, valendo-se de ferramentas disponibilizadas pelo TSE em conformidade com a resolução número 23.673 de 2021. Cumpre destacar que o trabalho da EFASEV se restringiu à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Cumpre destacar que o trabalho das Forças Armadas se restringiu à fiscalização do sistema eleitoral, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. O sistema eletrônico de votação é complexo e composto por várias soluções de hardware e software que têm sido aprimoradas com o passar dos anos. Nesse escopo, a análise e o acompanhamento das etapas previstas nas normas do Tribunal Superior Eleitoral trazem uma oportunidade de fiscalizar o processo por entidades externas. Entretanto, apesar da intenção de conferir transparência ao processo, as ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para uma análise técnica mais completa. As ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do TSE, o trabalho das entidades fiscalizadoras, não foram suficientes para uma análise técnica mais completa. As condições estipuladas tanto na inspeção dos códigos-fontes como durante a compilação do software dificultaram a busca por possíveis vulnerabilidades do sistema. A análise estática de um código de 17 milhões de linhas, aliada à falta de informação das condições de segurança da rede,
usada para armazenar os repositórios das bibliotecas de compilação, limitou a abrangência e a eficácia do procedimento de fiscalização feito pela equipe das Forças Armadas. Assinala-se a não disponibilização do controle de versões como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fontes. Isso não permite assegurar que o código-fonte presente nas urnas nos dias de votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. Olha, isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. Olha só. Assinala-se que a não disponibilização do controle de versões, as várias versões de aprimoramento de um código, como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fontes. Isto não permite assegurar que o código-fonte presente nas urnas no dia da votação seja mesmo exatamente igual ao que foi verificado pela equipe no mês de agosto. É fato que, quanto à compilação, à assinatura digital e à lacração dos sistemas eleitorais, a ocorrência de acesso à rede durante a compilação dos códigos-fontes e a consequência geração dos programas, os chamados códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo, o que sugere a realização de uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido e dos seus possíveis efeitos. No que é pertinente à geração de mídias, preparação das urnas, verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e das chamadas herésimas do sistema de totalização, constatou-se conformidade na realização dos procedimentos previstos. O teste funcional, chamado pelo TSE como teste de integridade, é uma ferramenta de fiscalização que emprega metodologia amplamente realizada pela comunidade acadêmica e por empresas do ramo de desenvolvimento do sistema, sendo conhecida como teste caixa preta. Ele busca verificar as funcionalidades de um sistema ou software que estão em conformidade com o comportamento esperado. Nesse contexto, a equipe das Forças Armadas de fiscalização entende que o teste de integridade é uma ferramenta adequada para se verificar o correto funcionamento da urna eletrônica, desde que seja realizado em condições normais de uso, condições de votação, de forma que a urna não identifique que está em teste. Assim, o teste de integridade sem biometria não se constitui tecnicamente na ferramenta mais completa, pois não reproduz inteiramente as condições normais de uso da urna. Para maior efetividade nesse aspecto, o projeto piloto com biometria sugeriu como uma ferramenta que confere maior fidedignidade da urna testada às condições reais de votação. Na ótica da equipe do Exército, a inclusão do projeto piloto com biometria estabelecido na resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.710 de 2022, em complemento ao teste de integridade, foi um avanço, ainda que sujeito a aperfeiçoamentos. Após realizado o primeiro turno da eleição, foram sugeridas ao TSE, para o segundo turno, melhorias no projeto piloto, com o objetivo de aumentar a sua eficácia. Essas melhorias, todavia, não foram implementadas. Em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e estruturadas no plano de trabalho da EFASEF, a fiscalização constatou que o teste de integridade sem biometria ocorreu como previsto. Quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre BUs impressos e os dados disponibilizados pelo TSE. No que tange ao projeto piloto com biometria, o teste foi inconclusivo, devido à adesão aquém da faixa percentual de 75% a 82% dos eleitores aptos nas sessões eleitorais, ao número reduzido das urnas submetidas ao projeto piloto e à escolha não aleatória com grande antecedência. Em decorrência das conclusões advindas do trabalho de fiscalização, apresenta-se no item 9 deste presente relatório
oportunidades de melhoria, entendidas pelas Forças Armadas como importantes para o aperfeiçoamento do processo. Em sumo, as oportunidades de melhoria indicam que é pertinente ampliar o acesso de conteúdo do sistema, bem como se realizar o trabalho das entidades fiscalizadoras conjuntamente com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral para o esclarecimento imediato de quaisquer dúvidas da equipe fiscalizadora. Além disso, é necessário ampliar a participação do eleitorado no projeto piloto com biometria e o número de urnas selecionadas de forma aleatória, buscando maior proximidade das condições normais de uso de urna. De todo o trabalho realizado, observou-se que, devido à complexidade do sistema eletrônico de votação e à falta de esclarecimentos técnicos oportunos e de acesso aos conteúdos de programas e bibliotecas mencionados no presente relatório, não foi possível fiscalizar o sistema completamente, o que demanda a adoção de melhorias no sentido de proporcionar a sua inspeção e análise completas. Na vertente dos mecanismos de fiscalização do sistema, no momento da votação, a incapacidade de o teste de integridade e do projeto piloto com biometria reproduzirem com fidelidade as condições normais de uso das urnas eletrônicas que foram testados, não permite afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. As condições das urnas que foram testadas não permite afirmar que o sistema esteja isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o funcionamento. Com vistas ao máximo de transparência do sistema eleitoral de votação fiscalizado no pleito eleitoral deste ano, entende-se como importante promover uma análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas para superar as dificuldades e as lacunas da fiscalização e da carência de maior certeza quanto à eficácia do teste funcional. Por fim, os integrantes da EFASEF reforçam seu compromisso com a tecnicidade e a isenção profissional, reiterando o espírito colaborativo com a Justiça Eleitoral sob pauta da transparência e da idoneidade, que envolvem o processo tão importante para a sociedade brasileira e para a democracia. É o relatório Brasília, Distrito Federal, 9 de novembro de 2020, Coronel Marcelo Nogueira de Souza, chefe da equipe das Forças Armadas e representante do Exército, Coronel Aviador Wagner Oliveira da Silva, subchefe da equipe das Forças Armadas e representante da Força Aérea, Capitão de Fragata Marcos Rogers Cavalcante Andrade, integrante da equipe das Forças Armadas e representante da Marinha. Despacho: aprovo o presente relatório e encaminha-se ao Tribunal Superior Eleitoral, Ministro de Estado da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Aqui traz aqui as metas, os planos e anexos. Bom, gente, eu li todo o relatório para vocês agora. Tenho 10 mil pessoas aqui na minha live neste momento e 13 mil e todas nas outras redes sociais, 10 mil pessoas só no meu YouTube e mais 4 mil no Instagram do nossapátria.rádio. Todos vocês que estão me acompanhando, eu tenho por dever de ofício, como jornalista, de questionar tudo que me é colocado. Este relatório não é um relatório feito em cima da coxa. É um relatório feito por uma instituição ou pelas instituições das Forças Armadas. Feito um relatório em que traz inconclusões. O que quer dizer isso? Quer dizer que os resultados das urnas são questionáveis. Quer dizer que as urnas, este ano, podem ser questionadas, mas não no sistema judiciário brasileiro. Porque este sistema não vai
em nenhum momento admitir, porque não foi dado o acesso integral aos fiscalizadores. Imagina que a equipe de guerra cibernética, munida com softwares poderosos, não é software que você compra na 25 de março ou você compra no Mercado Livre. São softwares de guerra como os usados pelo exército americano e pela defesa israelense, que temos parceria. Chamados procedimentos dinâmicos. Mas não. Na hora de se conferir o código-fonte, entre os dias 2 de agosto e 19 de agosto, os técnicos só puderam entrar na sala portando papel e caneta para se analisarem 17 milhões de linhas de códigos-fontes. Ora, como se você vai fazer uma fiscalização numa plantação gigantesca de trigo. Mas um daqueles trigo pode estar podre. Só que você entra descalço e sem nenhum equipamento para ver qual o grão daquela imensidão de uma plantação de trigo pode ter um fungo. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas brasileiras foram desarmadas diante dos códigos-fontes, só portando papel e caneta. Entre tantas outras condições que não foram dadas. Os procedimentos não foram dados, como o exemplo, o acesso à biblioteca de softwares de empresas terceirizadas, que não são governo, que não fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral e foram contratadas, como, por exemplo, uma empresa chamada Indra, que é espanhola com capital 100% do governo espanhol. Então nós temos aí um momento muito delicado em que o povo deve cobrar agora, mais do que nunca, uma resposta segura das instituições. Não simplesmente confiar. Acredito que a União de Advogados Conservadores deva entrar com um mandado nas cortes internacionais para que não se reconheça a eleição no Brasil. Exatamente porque o sistema eleitoral brasileiro provou-se que não é transparente. Porque a Comissão de Transparência Eleitoral não deu transparência à eleição. A Comissão de Transparência Eleitoral, que convidou o Exército no dia 8 de setembro de 2021, um dia depois de milhões de brasileiros irem às ruas, o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Luiz Roberto Barroso, não deve ter dormido aquela noite, chamou para dentro das trincheiras o Exército para tentar amenizar. Só que o Exército entra na sala, fica sentadinho ali no cantinho e fica olhando aqui no telão. É isso que nós fazemos. Sabe que isso também acontece com os tais observadores internacionais. Os observadores internacionais, que fazem parte de várias entidades, tipo OEA, eles vêm para observar, mas o que é mesmo o serviço dos observadores internacionais? Eles chegam e assistem num telão a chegada dos dados, o descarregar dos números. É isso que os observadores internacionais veem, sem falar que há uma mesa farta de um coquetel maravilhoso com champanhe e comidas maravilhosas, como, por exemplo, lagosta e vinhos premiados na França. A Comissão de Acompanhamento Internacional vem para um banquete, mas não tem acesso ao total processo eleitoral. O Exército traz hoje, as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa,
trazem hoje este relatório à luz, dizendo que é impossível, dadas as condições oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, de se avaliar com certeza de que o processo foi limpo. O que fazer numa hora dessas? O que o povo está esperando, o que os brasileiros esperam numa hora dessas? Ou eu quero te pedir aqui, dá um like aí. Estou agora implementando esse canal aqui, o Bernard TV, e se você está no nossapátria.rádio, no Instagram, eu tenho um canal de YouTube que é o Bernard TV, peço o teu like, te inscreve no canal, te inscreve aí no Bernard TV. Se você puder ajudar também o meu trabalho jornalístico, tá aí o Pix, que é o meu telefone. Tá aqui, o telefone, estou usando ele nessa live. O telefone 11, São Paulo, 985414.000, você vai estar me ajudando. Este é o meu trabalho. Eu não estou mais na Jovem Pan, há um ano eu saí da Jovem Pan, o meu trabalho está aqui. Não tenho monetizado meu canal, o YouTube não deixa eu monetizar meu canal. Quem está me ajudando são os meus amigos que me acompanham. Você está me acompanhando, me ajude a sustentar esse trabalho nesse Pix aí, 985414.000. 11 985414.000 é o meu telefone de trabalho e o meu Pix também. A UAG é o nome da minha empresa, a empresa que prestava serviço para a Jovem Pan e é uma empresa que eu presto serviço para todos. Olha, gente, o relatório está aí, eu li com você todo o relatório, são 24 páginas, você teve a paciência de ouvir todo o relatório e eu frito os ovos agora, faço um omeletão para você. Devido às condições oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a equipe das Forças Armadas e o acesso restrito, é impossível dizer que houve lisura no processo. Impossível dizer que houve ou não a invasão de softwares maliciosos dentro do sistema eleitoral. E o que é mais grave de tudo isso que eu li aqui agora com você, a coisa mais grave que eu identifiquei em tudo isso, sabe o que é? Que o código-fonte, que foi acessado por vários dias, entre 2 de agosto e 19 de agosto agora, 17 milhões de linhas de códigos-fonte. Os técnicos só puderam entrar na sala onde foi apresentado o código-fonte portando caneta e papel. Nenhum software dinâmico que pudesse fazer uma análise, uma varredura, uma espécie de pente fino para ali pegar qualquer dado malicioso. O que é pior é que o mais grave ainda, além de não poder portar nenhum equipamento, mas só papel e caneta, não se sabe se o código-fonte apresentado às Forças Armadas e aos técnicos da Comissão de Transparência Eleitoral, se aquele código-fonte é o mesmo código-fonte que estava na urna quando você votou. Você entendeu, gravidade? É impossível se afirmar que aquele código-fonte com 17 milhões de linhas apresentado num telão é o mesmo código-fonte que estava na urna na hora que você votou, que eu votei. Impossível! Ou seja, quem coloca crédito num sistema eleitoral como esse, ou é bobo, trouxa, ou é muito malicioso. Ou é bobo da corte, que acha que vai comer picanha, ou é muito malicioso, ou tem a sua malícia. A Bíblia fala que se os seus olhos foram mal, tudo está perdido. Mas se os seus olhos forem bem, lá em Mateus 5, todas as coisas valem a pena. Renato Almeida, blá, 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 sai da live. Faça a gentileza. Vai assistir Xuxa, comendo garotinhos. Impossível você colocar. É isso aí, Simone. É isso aí. Ou você que acredita nisso,
é trouxa, eu não tenho outra explicação, ou você faz parte da malícia. Os códigos-fontes foram disponibilizados, mas não tem a garantia de que o código-fonte apresentado para o Exército seja o mesmo código-fonte que estava na urna. Dá o teu like, te inscreve no canal, eu estou precisando do seu apoio. Quando você dá o like, o software aí entende que o conteúdo que eu estou postando para você é relevante. Eu peço que você mantenha a chama acesa. Você está me entendendo o que eu estou falando? Mantenha a chama acesa. Continue. Continue. Continue acreditando na frente das unidades do Exército. Não apague a sua chama. Lá no Egito, foram 18 dias de acampamento. No Egito foram 18 dias. Ou você prefere assistir a Copa do Mundo e vai se catar, Brasil? Mantenha a sua chama acesa. Não apague essa chama de esperança. O Exército só deu luz agora. Eu fiz uma live agora há pouco, achando que estava muito fraco. Aí eu achei o relatório no site do Marreta Urgente. Amigo meu, Marreta Urgente, ele postou o relatório no site marretaurgente.com.br. Abri o relatório agora, li o relatório inteiro com você. E as Forças Armadas dizem que não tiveram acesso integral ao sistema eleitoral. Portanto, é impossível afirmar não ser possível estar contendo softwares, programações maliciosas dentro do sistema eleitoral brasileiro. O que significa isso? É passível de anulação a eleição no Brasil. As eleições poderão ser anuladas. Te inscreve nos meus canais, Bernardi TV, e tá aí, pondere. Para me ajudar, faz um ano que eu saí da Jovem Pan, um ano, e eu não tenho emprego fixo, meu trabalho é aqui com você. Meu Pix está na tela, 11 98 54 14 mil. Você pode me achar nesse telefone também pelo WhatsApp, a gente pode bater um papo. Muito obrigado, paciência de me ouvir aqui. Obrigado. Eu faço lives agora todos os dias. Ainda não defini um horário, mas todos os dias eu estarei aqui no YouTube, também nos meus canais, Facebook, Instagram, Twitter, e a gente pode bater um papo, trocar uma ideia. Ser forte e corajoso. Mantenha-te reto. Não te desvies. Mantenha a chama acesa. A gente se vê. Deus te abençoe rica e poderosamente.